Muito boa tarde a todos vocês, queridos amigos que nos acompanham aqui na MAC Rádio. Sexta-feira, começa mais um Fala Comigo, apresentação, professor Jean Gonçalves. Bom demais, muito bom, sexta-feira, dia 5/4, sexta-feira chuvosa aqui na mais bela cidade mineira. Mas não importa, sextou, gente, e hoje o papo é muito bom, o assunto é muito bom. Hoje o nosso entrevistado é ninguém mais, ninguém menos que Júlio César Freitas. Júlio César Freitas, quem é? É o famoso tio Júlio, nosso vice-prefeito aqui de Poços de Caldas. Vamos estar conversando muito hoje, falando vários assuntos interessantes. Vamos saudar, né, o nosso convidado. Muito obrigado, tio Júlio, por aceitar o nosso convite. É um prazer tê-lo aqui e vamos conversar muito hoje sobre o tema que a gente vai soltar, pessoal. Deixa o pessoal na curiosidade. Eu tenho que te agradecer, né, pelo convite, parabenizar aí pelo trabalho, né, cumprimentar também Lucas aqui conosco, né? É uma disposição, né? Sexta-feira, calor com chuva, né? Mas estamos aí à disposição para um bate-papo. Maravilha, muito boa tarde, meu debatedor, meu querido amigo, ao qual conheço de longa data, Lucas Dutra. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Oi, bom. Imenso prazer estar aqui contigo. Muito tempo de amizade e vamos aí junto conversar com essa grande pessoa que é o tio Júlio aqui. Prazer imenso estar aqui. Bom demais, é muito tempo de amizade e muitas histórias, hein? Daria um podcast só com as histórias. Saudar também a nossa
Ilha Maker, né? A Sara, aquela que faz o milagre. Sara, muito boa tarde. Obrigado, Sara. Sem você, nada disso aconteceria. Olá, boa tarde, vice-prefeito, vereador, Jean, tchau, telespectadores. Muito bom. E também vamos saudar também a nossa assessora do Tio Júlio. Como é o nome mesmo? Liliane. A Liliane. Oh, o que é um profissional ser uma boa assessora? Eu não sou ninguém sem a Lili. Eu não sou ninguém sem a Sara. Sem a Sara não existiria esse programa. Mas vamos lá, pessoal. Muito boa tarde a todos mais uma vez. Vocês estão nos acompanhando ao vivo pelas mais diversas fontes aí, Facebook, Instagram, YouTube. Se você não pode assistir agora, a vantagem da internet é essa. Assista quando puder. Hoje nós vamos falar, tipo, o pessoal está achando que vamos falar de política, de problemas públicos, entre outras coisas, mas não, pessoal. Hoje o programa vai ser didático. O programa hoje nós vamos falar sobre basquetebol, que além de ser prefeito, o Júlio tem várias outras características, várias outras habilidades, atribuições. Nós vamos falar um pouquinho de uma das habilidades dele, que é o basquete. E, tio Júlio, vamos fazer um programa hoje mágico, viu? Quem quiser conhecer, vai virar uma fonte de pesquisa do YouTube. Depois vai pesquisar basquete, vai ter informação lá, vamos fazer trabalho escolar. Mas bacana. Antes da gente falar de basquete propriamente dito, vamos conhecer um pouquinho mais quem que é o Tio Júlio, da onde que o Tio Júlio veio, como é que foi a infância do Tio Júlio. Deixa a gente conhecer um pouquinho mais você. Bacana. Bom, eu sou o quarto filho de 4 homens, né? De 4 filhos homens, né? Meus pais, minha mãe principalmente, que sonhava de ter uma menina, né? E foram só 4 filhos homens, sou caçula. Meus irmãos todos nasceram fora, né? De Poços, na região ali de Boa Esperança, Licínia, Campos Gerais. E eles vieram para cá e eu fui o único da família que nasci aqui em Poços, né? Então, família muito pobre. Meu pai chegou com panelas e saco de roupa aqui, 3 filhos. Por isso que eu falo que eu tenho uma honra, um orgulho imenso de ser vice-prefeito dessa cidade e de olhar para ela como uma cidade da oportunidade, né? Então, meu pai trabalhou na Mitsui, né? Hoje a Iorim, e também no ônibus lá da época na Enza, né? Que era a empresa que fazia postos BH. E também como pipoqueiro, tinha um carrinho de pipoca, sabe? Até depois de aposentado ele voltou a trabalhar com pipoca ali na praça, né? Então, família muito pobre e o basquete veio para fazer a minha inserção social, né? Então, eu falo que o esporte teve uma importância grande demais, porque eu conheci o basquete na escola, né? Então, a importância da educação física, das escolas públicas, principalmente, ter um professor de educação física ali que leva, né, a paixão pelo esporte. E foi assim que eu tive contato, né, com o basquete e depois, né, que me proporcionou tantas coisas. Então eu falo que hoje eu retribuo muita coisa que o basquete me deu. Então a disciplina, a didática, sabe, superação, resiliência que a gente precisa ter na vida pública, no trabalho, no dia a dia, eu trago da quadra, né? E quando a gente fala isso, né, Lucas, a gente estava conversando nos bastidores a respeito da capacidade do esporte de igualar os homens. A transformação social do esporte, né, que ela consegue mudar muita coisa na pessoa. Às vezes, uma criança que muitos falam, está perdido, mas falta um direcionamento às vezes. Sim. Não é só a gente julgar a pessoa. E o esporte, acredito eu, que é o maior meio de transformação social hoje, entendeu? Como o tio Júlio bem disse aí, ele veio de uma situação complicada, conheceu o basquete mudou a vida dele. Um professores assim, apaixonados, né, tio Júlio? Sim. Professores que vão fazer a diferença. E conheceu o basquete na escola. Conseguiu profissionalizar já na escola ou foi conhecer mais a fundo o basquete em um outro lugar? Então, a escola foi meu primeiro contato, e curioso que eu sempre gostei de esporte. Meus irmãos sempre jogavam futebol, né, e era fominhas por causa de futebol, então eu jogava futebol, handball, vôlei no colégio, gostava mais de futebol, mas o único que eu não gostava era de basquete. E eu não queria fazer basquete porque eu achava chato, não tinha interesse por basquete. E aí um dia acabou o treino de futsal e faltava uma pessoa para completar. E aí meu professor falou, fica aí para completar o treino dos caras, né? Eu não gosto. E aí a rapaziada ali, né, a galera falou, se não ficar não vai dar time, né? Falei, então, a famosa pressão, né? Falei, vou ficar por vocês, né? E fiquei, apaixonei. Mas a escola, de uma forma geral, ela te dá os primeiros passos, né? Te dá as primeiras
as primeiras dicas ali, e aí meu professor também me encaminhou para a Caldense. Então tem que destacar aqui, né, mandar um abraço pro Ailton, né, que é o coordenador de esportes lá da Caldense que sempre tem essa parceria com o município e que recebe essas pessoas, né, tem um programa ali para os não sócios, né. Então eu lembro, Jean, quando eu cheguei na Caldense, cara, eu tinha vergonha, sabe, Lucas, porque eu achava que era um meio social que não era meu, né, me achava menos, né, e considerava as pessoas ali mais ricas e melhores do que eu. Mas, cara, aí que é o mágico do esporte, né? Eu fui super bem recebido, super bem acolhido, conheci pessoas de condições financeiras ali infinitas vezes melhores que eu, mas que com uma humanidade, com respeito, com uma educação, sabe, e com valores que eu podia aprender muito e aprendi demais, né? Então o que o Lucas falou é fato, né? O esporte é um mecanismo que ele estreita as diferenças, né? Que ele aproxima as pessoas e cai por terra, né? Então tenho a alegria de ter no mesmo time, às vezes já tive aí filho de deputado, de engenheiros, de médicos, né? E de repente um filho de um menino de uma família mais simples, né? Em uma condição financeira limitada, mas que colocamos o uniforme, cara, não tem dessa, né? Então é um ensinamento que a gente traz para a vida, a gente traz para o dia a dia. Tem até uma curiosidade que eu sempre gosto de falar, tem um provérbio chinês que fala que no final do jogo de xadrez, o rei e o peão voltam para a mesma caixinha. Então na vida é a mesma coisa, né? Sim. Todos nós vamos infelizmente voltar para a mesma caixa, né? Então, independente do cargo, independente da posição social, condição financeira que nós tenhamos, o que fica é o que a gente faz. Legal. E é muito importante essa questão esse network, né, que é proporcionado para a juventude. Também ele é muito importante. É onde que a gente tem que destacar e ressaltar essa parceria do município da Caldense. Porque eu vou dar um exemplo próprio. Morava no Esperança e lá nós não tínhamos muito recurso, muita iniciação esportiva, não tinha muita coisa. Mas tinha um ônibus que passava para levar o pessoal para jogar vôlei. Legal. Eu não gostava de vôlei, mas eu falei, vamos jogar vôlei. É o que tem, vamos embora. E onde que eu fui descobrir o quê? Foi o que o Júlio falou. O contato com outras pessoas faz você ter uma outra visão sobre o mundo. Então você levanta um pouco o olhar e você consegue ver, existe um mundo além de onde eu estou. E o esporte consegue proporcionar isso porque volta naquela máxima, né? Todos são iguais no esporte porque não tem diferença essa questão de, eu sou rico. Bacana, faz aquela cesta de 3 pontos. O esporte... Você não faz, se você não treinar, você não faz. O esporte ensina a disciplina, te ensina um espírito de corpo, porque, como você bem disse, não é que um tem que destacar todo mundo tem que jogar bem pro time. O time ganhar, senão não ganha. Tem que ser bom e os outros não estarem ligados ali na mesma na concentração ali, entendeu? Não então, se ganha sozinho, né? Ninguém é melhor do que ninguém. Sim. Tem que todo mundo jogar junto, né? Isso é bacana. Bom demais. Agora falando sobre basquete, a gente vai, pra quem tá nos acompanhando, ou vai nos acompanhar depois, até porque esse horário o pessoal tá na luta, né? É que a gente vai trabalhar depois, né? O pessoal tá na luta. Vamos falar um pouquinho sobre a história do basquete, a origem do basquete. Em 1891 surge a primeira manifestação do basquete. O basquete foi inventado. Queria que o Júlio trouxesse para a gente um pouquinho, um resuminho, né, do que foi essa criação, e para ver a importância que foi no passado e trouxe para nós hoje isso. Sim, James Naismith, né, 1891. O que acontece até hoje, né, nos Estados Unidos, no Canadá, é que os esportes de verão, né, e lá futebol americano, leia-se, né, futebol americano e beisebol ainda hoje, né, são os esportes mais populares, né. Eles chegavam no inverno, você não tinha opção, né. E aí o James Naismith, vendo isso como professor de educação física em Massachusetts, né, nos Estados Unidos, ele traz um jogo de quadra, né, de espaço coberto. E a princípio eram cestos de pêssegos, né, de madeira. Era uma bola tipo, que eu diria que era uma bola de capotão, né, os desenhos que a gente vê, era uma bola de capotão. E ali começou-se a praticar o basquete, né, e até hoje o berço, né, do basquete é os Estados Unidos. E tem uma curiosidade nisso, né, que eu falo que as pessoas falam que o Brasil é o país do futebol, né.
Então eu falo que para ser o país do futebol precisava ser como os Estados Unidos é o país do basquete, porque os Estados Unidos, todas as categorias que você imaginar, todas, né, de 8 a 80 anos, se teve um campeão mundial, os Estados Unidos já foi. Sim. E masculino e feminino, né? Então o Brasil até pouco tempo atrás a gente não tinha ganhado a Olimpíada ainda, né? E então assim, demorou muito tempo a gente ser, e algumas categorias a gente ainda tem. É claro que o futebol brasileiro, né, eu sou amante do futebol brasileiro e reconheço que para mim o futebol brasileiro é o melhor do mundo, vai ser sempre, mas hoje a gente tem visto o quanto que o resto do mundo tem evoluído, né? E o basquete sempre o contrário, né? A organização deles, eles são sempre referência em todas as categorias. Teve uma curiosidade agora, pulando a pauta aí, né? Mas no All-Star Games desse ano, eu não vou lembrar o nome dela, mas uma jogadora da WNBA, que ela chamou atenção no mundo porque ela teve um aproveitamento de arremesso de 3 pontos maior do que o Stephen Curry. E aí o desafio foi do Curry com ela. Até o final aqui eu falo o nome dela, né, vou lembrar e falo o nome dela, mas eu torci muito para ela, né, porque a gente sabe do quanto que o esporte feminino, né, precisa de incentivo, de reconhecimento e quanto que é democrático, né? Que a gente está falando quanto que independente de sexo, de raça, de condição financeira, de estatura, né? Você pega o próprio Steph Curry, não é um cara alto, mas habilidoso. E ele contraria um monte de coisa, cara. Ele faz umas coisas absurdas. A gente até estava conversando antes, né? O pessoal que é mais antigo um pouco vai lembrar o tanto quanto o tio Júlio falou dessa questão dos Estados Unidos ser referência do basquete. Só que não é só jogar, é um marketing feito, é toda aquela expressão que é feita por conta disso. E tem aquele desenho, né, que a gente estava conversando, que são os super amigos, né? Vamos relembrar um pouquinho desses super amigos. Como é que é a pronúncia em inglês? Harlem Globetrotters. Isso. E o que acontece, pessoal? O pessoal mais antigo vai lembrar que eles, né, usavam uma roupa coloridinha assim e tal, tinham umas vanzinhas e era um desenho que o pessoal gostava. Um pouco da bandeira americana ali, mais voltado para o azul, né? Sim. E fizeram um desenho, que aqui no Brasil foi nomeado Super Amigos, que difundiu o basquete, porque é um desenho bem bacana, né? E assim, o time Globetrotters é uma exibição, né? Um negócio muito bacana, ver uma habilidade assim, quase que sobre-humana dos caras, entendeu? Olha, eles iniciaram os trabalhos deles em 1926. E até hoje nós ainda temos vertentes de apresentações dele. O pessoal fica apaixonado, é muito bonito. E o que o Lucas falou, né? Eles têm a apresentação deles excede, né? Extrapola a parte formal do jogo ali, né? Então, uma das coisas que a galera que tá me ouvindo aí, que de repente que joga basquete, que a gente sempre faz é rodar a bola no dedo, né? Então você roda a bola e fica rodando a bola equilibrada no dedo, né? E foi o Harlem Globetrotters que trouxe. Então aquela coisa de acrobacia, né? Que eles jogam a bola na tabela, aí vem um cara vira um mortal, joga a bola na tabela, vem outro cara, vem em terra no final. Então é um show. E a NBA tem essa visão, sabe? Interessante, na hora que a gente estiver falando da NBA, a NBA tem essa visão de que o jogo ele precisa ser uma experiência, ele precisa ser alguma coisa que te prenda a mesma atenção, né? É um entretenimento assim, muito bem feito, né? Tudo ali é voltado para o público ficar entretido no intervalo, no começo, no final. Tudo é feito para que o público fique ali vidrado naquilo, entendeu? É um negócio muito profissional que tem muita gente a aprender aqui também, né? Até no futebol, né, para fazer isso. Eu honestamente acho que eles sabem fazer isso com expertise única, sabe? Eu fui assistir um jogo, já tive a oportunidade de assistir 2 jogos ao vivo da NBA. E eu demorei, na primeira vez, uns 12 minutos assim para olhar para a quadra. O jogo já tinha começado, sabe? Porque, cara, tudo te encanta. Os placares dão tipo outdoors, assim, que eles te dão informação de quais jogos estão acontecendo no mesmo tempo. Você tem as cheerleaders, né, que são as dançarinas lá. Cada time tem um time de cheerleaders. E na hora que você entra pro jogo, você passa numa porta giratória. Parece que você está entrando num cassino, num hotel de luxo.
sabe? É um negócio impressionante. É, né? E a informação do jogo, sabe? Então, o mascote, a interação. Então, por exemplo, tem um tempo. Às vezes a gente tá vendo em casa, né? Pô, mas tem tempo pra caramba, para o jogo pra caramba. Cara, quando você tá lá, você não vê. E interessante que você pode pegar a garrafa, né? Vocês que são policiais, né? Fiquem encantados com essas coisas, com a cultura deles. Você pode pegar a tua long neck, você pode pegar a tua cerveja e levar a garrafa para a arquibancada. Você pode ir 2 long necks por ingresso. E você sempre com a tua família tem a mesa para você se servir, sabe? Então, a minha esposa, quando ela foi, ela queria ir na Broadway e no Cirque du Soleil, nos Estados Unidos. Ela falou, quero ir, coisa e tal. Eu falei, eu vou com você no basquete. Ela ficou maluca. Quero voltar outras vezes, quero ir ver, porque o jogo acaba virando um pretexto, sabe? Então, é muito legal e interessante. É a primeira vez que eu fui, torcidas mistas. E aí era Brooklyn Nets e Chicago Bulls. Então, Chicago Bulls é como se fosse time de massa, Flamengo, Corinthians. E aí o Lucas está torcendo para um time, você está torcendo para o outro, e os dois estão gritando, estão ali torcendo. Se um dos dois fala palavrão, o pessoal em volta ali, o segurança já dá um toque e fala, menos aí, se controla. Então é interessante, sabe, que é essa coisa do que é sadio, do que é bacana, né? Dependendo do esporte que você vai ver, você levar teu filho, se o teu filho torcer e tiver alguém do outro time, ele pode ser problema para você, né? É a educação da pessoa saber que são rivais, não são inimigos, isso, entendeu? É só uma questão esportiva. Mas ali todo mundo está na sociedade, todo mundo precisa estar junto, né? Então, bacana você fala aí, porque às vezes a gente precisa aprender muito com isso, né? Pessoal, bom demais o assunto. E agora é a pausa, né? Aquela pausa para carregar o copo, porque não podemos deixar, né? Vamos oferecer aos nossos convidados uma kombucha. Vou colocar no copo para ele não voar. E a Sarinha vai fazer a minha recarga aqui do meu shopping. Cortesia do nosso patrocinador Passo Preto. O Cresce, vou mandar um abraço para ele, Fabrício. Pessoal que não conhece a kombucha vai conhecer lá na Corredor Gourmet do Mercadão. Lá você vai experimentar uma kombucha maravilhosa, também naquele pirulito mineiro. E o chopp, é o chopp Passo Preto. Os convidados aí vão se servir aí. E é isso aí. Ô tio Júlio, muito bom. A gente deu para dar uma contextualizada, entender um pouquinho do basquete, entender um pouquinho da expressão dele nos Estados Unidos. Mas para quem está assistindo ainda, vamos falar um pouquinho assim. Imagina que está assistindo o jogo. A gente está vendo lá a movimentação. Vamos entender o básico do jogo do basquete? São quantos jogadores para cada lado, as principais regras. O Júlio faz um pouquinho. A princípio aí, quantos jogadores aí para montar para poder ter um jogo oficial? 5 jogadores na quadra, né? 5 jogadores. Na NBA eu acho que você pode ter, se eu não me engano, mais 10 ou 15 no banco. Mas na FIBA, né, que é o basquete internacional, são mais 7 jogadores no banco. Então 5 na quadra, mais 7 no banco, são 12 no total. Você pode revezar quantas vezes você quiser. Então não tem limite de substituições. Não, você pode ir quantas vezes você quiser. Cada jogador pode cometer 4 faltas no máximo. A 5ª falta ele está desclassificado, né? Ele está fora. Por quarto, né? São 4 tempos de 10 e cada time pode fazer 4 faltas. A partir da 5ª falta, independente de onde você faça a falta, é lance livre, né? Então, fiz uma falta lá no meio da quadra, no começo do jogo, é um lateral. Mas eu fiz a mesma falta depois de 4 faltas coletivas, é um lance livre. Né? São 2 lances livres, na verdade. Então, é bem interessante e proporciona, né? Como o relógio é cronometrado, né? O jogo é cronometrado. Então, quando está faltando aí 0.6, está faltando 0.4 segundos, você fala, é pouco tempo, não, ainda dá para acontecer muita coisa. O lance livre, no caso, seria, para quem não entende, como um pênalti. O futebol, que é mais próximo da cesta. Sim, é o que mais se aproxima, né? A única coisa é que o lance livre ele acontece várias vezes durante o jogo, né? O pênalti acontece menos, mas o lance livre ele acontece mais frequentemente, né? E o exemplo é perfeito, né? Apesar de você não ter o goleiro, né? Que o pênalti, de repente,
para quem acha que é fácil, né? Uma vez eu tive que bater um pênalti, cara, numa decisão de pênalti lá. Você vê um gol daquele tamanho, né? De acho que 3x2, né? E só que na hora que você vai bater o pênalti, parece que o goleiro cresce, cara. É desse jeito. Não vai pros pés de pau. E no basquete, assim, a gente costuma falar que é um esporte de mira também, né? Porque você arremessa às vezes a 6,75 m, 5,75 m de distância num alvo de 40 centímetros de diâmetro, né? O aro tem 40 centímetros de diâmetro e fica a 3,5 m do chão. Então, assim, é treino, é o que vai fazer diferença. É treino e conviver, né, com o fracasso, né? Mas eu já disse várias vezes, né? Para me acertar tantas vezes que eu acertei, errei muito mais. Então, às vezes as pessoas acham que é fácil, mas não tô acertando, vai treinar, filho. Vai caminho esse. É isso aí. Vendo quais são os principais torneios hoje, nacionalmente, no Brasil? Hoje eu diria que a Liga, né, o NBB, né, que é o nosso Basquete Brasil, né, que foi a NBB foi uma aproximação que a gente teve da Liga dos times com a NBA. Então ficou até essa cópia aí, né, essa metáfora, né, NBA, NBB. Né, e é o principal torneio, né, depois o Campeonato Paulista, né, o Final Four, Copa América, que seria quase uma Libertadores aí dos clubes, né? Mas a NBB, sem dúvida, é o maior torneio. Hoje no Brasil, assim, sempre foi, acredito eu, o mais forte o basquete em São Paulo, né? Sim. No interior tem Franca, Bauru, são times muito fortes, né? Apesar de ter o Flamengo do Rio de Janeiro, que é um time também tradicional, bastante. E acredito assim, também, acredito no basquete hoje também, tem muitos clubes de futebol que estão também tendo clubes dentro da NBB, tem o Campeonato Brasileiro também, né? Sim. E acho que está ajudando, né, a difundir um pouco mais o basquete, né? O que você acha disso? Perfeito. Acho que eu vejo com muito bons olhos, sabe? Tinha um pessoal que tinha uma resistência, né? De achar que o clube que investe em basquete, em futebol e basquete, que ele não seria favorável para o basquete. Eu vejo o contrário, né? Até porque eu acho que o Jean comentou, acho que em off aqui, a questão dos patrocinadores, né, do futebol e do basquete. O futebol continua sendo no Brasil muito mais caro que o basquete, né? Já que o basquete, assim, você falou, clubes aí como o Flamengo, como o Franca, né, eles têm um investimento maciço, muito grande, mas a gente poderia falar, né, o Corinthians, o São Paulo, o próprio Flamengo, né, o Palmeiras, eu já vi times do Palmeiras, no Nordeste tem alguns times também que tem trabalho forte de futebol e de basquete, né? E eu vejo com muito bons olhos, né? Se tem dinheiro no futebol, pode investir no basquete, não tem problema não. Dá um pouquinho ali também para outro esporte, né? Sem dúvida. E como é que está o desenvolvimento do basquete no Brasil hoje? Está na melhor fase? Já foi melhor? Não está? Como é que está hoje o basquete no cenário nacional? Até interessante, nós fizemos um curso aqui em Poços há uns 15 dias atrás, um encontro de técnicos, de treinadores de basquete, né? E nós recebemos pessoas aqui do Nordeste, de Curitiba, sabe, de Brasília, do Rio, de São Paulo. Foi bem interessante. Treinadores técnicos aí de Franca, sabe? Do Praia Clube, de Uberlândia. Alguns times alguns técnicos bem interessantes. A gente estava falando sobre isso, né? A gente tem notado uma melhora muito grande, mas uma diminuição, né, de uma forma geral, dos esportes no Brasil, né? Então é uma coisa para nós, gestores públicos, pensarmos, né, o quanto que a gente precisa voltar a massificar, né, o acesso aí a todos os esportes, independente de quadra, de campo, né, no tatame, na água, né, a molecada precisa estar jogando, praticando mais, né? Aqui em Poços, né, só um exemplo aí na nossa área, nós chegamos a ter, num projeto em parceria com a prefeitura, chegamos a ter 400 e poucos jogadores de basquete, né, 400 e poucas crianças ao mesmo tempo. Hoje lá na Caldense nós estamos chegando em 200 e poucas, retomando aí da pandemia, e já com trabalho na Secretaria de Esportes, né, pela prefeitura também, que eu acredito que já deve estar chegando em umas 60, 70 crianças. Já está quase chegando em 300 crianças aí, e se Deus quiser a gente vai avançar bastante nesse número. Tio Júlio, a gente vê no basquete americano o draft,
que é um modelo que dá certo. Muito certo, na verdade. E o cara sai do high school, basquete universitário, para chegar na NBA. Como é que você acha que pode ser implementado isso no Brasil? E qual o maior empecilho seria? Porque, assim, a gente vai num de espelho. Isso é um espelho de algo que dá certo. Por que você acha que aqui no Brasil a gente não consegue usar esse modelo? Gestão. A NBA ela faz essa gestão, né? E é impressionante como ela faz essa gestão, porque ela é a liga, né? Então ela é a liga dos times, então ela gerencia os interesses, e é perfeito a tua pergunta, é muito legal, porque o draft, né? Para quem está nos ouvindo aí, o draft, como algumas pessoas falam, na verdade todo ano você selecionar os melhores jogadores que não estão na liga, para que eles entrem na liga de maneira, digamos assim, organizada, para não ficar um time muito forte contra outros times fracos. Então ela faz a divisão desses talentos, né? Então esse ano quem tem o primeiro lugar do drafting é Dallas, o ano que vem o segundo é Boston, o terceiro é o Lakers. Então assim, vai se equilibrando as franquias, né? Os times, como eles falam, eles chamam de franquias. E no Brasil, eu acho que a gente precisa dessa gestão, sabe? Muito se tem feito copiando a NBA, né? Então, por exemplo, eu fui no Jogo das Estrelas, o ano passado, das meninas, lá em Itu. E foi muito, muito legal, cara. Muito legal mesmo, do basquete feminino. Nós tivemos a oportunidade de levar as nossas atletas lá para assistir, que foi outra coisa incrível, colocar as meninas junto com as atletas profissionais, sabe? E elas poderem ver, né? E isso é a parte que me toca, sabe? Então, por exemplo, atletas lá, cara, meninas que vieram de comunidades, de bairros e até alguns lugares assim com alto índice de criminalidade e com extrema pobreza, né? Muito vulneráveis mesmo, vulnerabilidade muito alta, e estão lá como ídolos, né? Como referências depois. E a gente nota que essas atletas, quando veem as meninas começando, elas têm um carinho, têm uma empatia, atenção, né? Uma empatia maior, né? Então é muito legal. Então acho que a gestão da NBA ela vem dando esses exemplos, né? Ainda falando sobre a NBA, falando sobre jogadores, sobre cidades menores, essa importância desse fenômeno, né, que está acontecendo na NBA, porque não tem como não falar de basquete e não falar de NBA. A NBA é a referência hoje, né, Lucas? Sim. Então esse fenômeno aconteceu também, né? Conseguimos aqui em Poços de Caldas ter um Poços de Caldense que foi jogar na NBA. Sim. Fala um pouquinho mais sobre isso. Isso é um sonho, né? Acho que toda vez eu me belisco ainda, né? Porque a gente fala que, às vezes, eu não sei quantos atletas já passaram pelas minhas mãos, né? E pela mão de tantos técnicos do Brasil, e raramente, assim, a gente fala que 1 em 1000, mas eu acredito que seja mais, né? Que chega na NBA, porque se a gente for contar brasileiros, né? Que chegaram na NBA, são muito poucos. E o Raulzinho, né, na verdade, o Raulzinho não nasceu aqui em Poços, né? O Raulzinho nasceu, se eu não me engano, esse Raulzinho sempre confundo, não sei se o Raulzinho nasceu em Belo Horizonte ou Franca, porque o pai dele também era atleta, né? O Raul, pai, foi atleta da seleção brasileira. E tem uma curiosidade interessante que eu nunca deixo de falar. A mãe do Raulzinho, quando estava grávida, o pai foi convocado para a seleção brasileira. E ele estava indo viajar com as coisas dentro do carro já, e o filho ia nascer dali a alguns dias. E aí ele falou com ela, né, falou, não estou me sentindo bem, coisa e tal. Ela falou, não, fica tranquila, tô bem, vai dar tudo certo, né? Na hora que nascer você vai ficar sabendo. Isso aqui não era tempo de hoje, né, que você faz um vídeo, né, e faz uma videochamada e vê tudo, acompanha tudo. E ele chegou, desceu, né, e estava com o coração apertado, desceu a mala para fazer o check-in, foi até no balcão. Na hora que chegou no balcão, ele falou, não vou. Pegou o telefone, ligou pro técnico e falou, você me desculpa, mas eu tô pedindo dispensa que eu quero ver meu filho nascer. E eu sempre me emociono de contar isso daí, porque ele se emociona sempre, e a gente vê o tanto que a gente que tem esse valor de família, os valores que são agregados ao esporte, né? E aí o pai dele sempre fala isso, né? Que ele pediu uma dispensa de uma seleção brasileira, né? Para
para ver o filho nascer. E hoje Deus deu para ele a bênção de ver o filho dele no ponto mais alto esse menino, né? No ponto mais alto do basquete, do mundo, né? Chegando a jogar na NBA. Então, Raulzinho começou os primeiros passos dele, né? Tenho a honra de ter sido um dos, né? Mas muito especial de ter sido o primeiro, né? Então, fui o primeiro técnico dele, ensinei os primeiros passos ali e tenho essa alegria sempre de vê-lo jogando, né? Dá um abraço aí pra Cláudia, o Raul. Ah, você conhece eles? Pessoas maravilhosas. Ah, né? que legal. Né? Olha aqui, que história aqui gente, né? Um abraço, Cláudio, Raulzinho aí. Pô, bacana demais. Vamos trazer o Raulzinho, quem sabe, qualquer dia aí. Contar um pouquinho da história dele aí. O Raul tem história pra caramba, cara. E a Cláudia foi atleta de vôlei, né? A Cláudia também jogou no Minas. E é um casal maravilhoso, cara. Até aproveitar sessão abraço, né? Mandar pro Diego também, que é o filho deles. Diego é o irmão mais velho, que tá passando uns dias aí no Brasil. Cara, sensacional também, a família incrível, sabe? Eu falo que é isso que a sociedade precisa, né? Então, um menino desse que chega num grupo e que vai treinar com outros colegas, ele traz com ele os valores da casa dele, né? Então, eu sempre falei que esses meninos assim, uma educação, os valores, o caráter, sabe? É muito legal quando você pode colocar teu filho para conviver com pessoas assim, né? Aí você vê o Raulzinho, ele jogou no mais alto nível, né? Então uma pessoa dessa tem uma experiência absurda, né? Para falar de questão de estrutura, de tudo, né? Porque ele jogou em 3 times, se não me engano. Então ele conheceu bastante ali a estrutura da NBA, né? Falando, tio Júlio, sobre a NBA hoje, quais times você vê assim hoje com mais chances de ganhar o campeonato e os jogadores que você destacaria hoje assim na NBA para a gente ficar de olho? Cara, eu torço pro Lakers, né? Então vou sempre querer que o Lakers esteja na disputa, mas eu vejo o Boston, né, que é nosso maior rival aí, né? Com bastante projeção, né? Com bastante preparo para voltar a ser campeão, né? Então tem outras equipes aí que vão dar trabalho. Eu acho que o playoff agora, né? Assim que já está quase acabando a temporada regular, né? E eu gosto demais assim de vários times, né? Eu gosto de ver o Golden State jogando, que é um time que vai dar canseira, né? O Dallas, né? O Nuggets hoje que é o Denver é sempre. O que aquele Jokic joga eu tava aqui minutos antes, eu tava mostrando o lance do Jokic aqui. E ele é incrível, cara. Ele e o Curry também são incríveis. Não, maravilha. Ô tio Júlio, caminhando já pro final, eu queria pedir pra Sarinha colocar, nós vamos comentar 3 lances. O pessoal que tá em casa poder entender o que é a mágica, vai ser rapidinho. Vamos colocar 3 lances e a gente vai comentar um por um, tá bom? O primeiro lance, vou olhar aqui, na hora que tiver pronto pode colocar. Do David Jackson, né, que evitou o arremesso de 3 ali do Duda. Vamos ver como é que ele vai se comportar agora. 6 segundos. Que jogo! Agora sim ele foi contra o Bauru. Ele foi contra o Bauru, exatamente. Vai pro lance primeiro. Esse lance foi feito no... Duda. A gente tá falando aí no Brasil. Que tem que ser feito, talvez seja jogado na tabela mesmo. Finalzinho do jogo, né? Não tô conseguindo ver o tempo que falta ali, né? Foi o último lance do jogo, Bauru, né? E assim, basquete é isso, né? Porque ele estava, se eu não me engano, 2 pontos atrás, né? E aí ele precisava de um arremesso de 3 e ele consegue errar de propósito o lance livre, né? E aí, né? E consegue errar de propósito e depois meter essa bola de 3. Espaço para sair fora da área, fazer um ponto de 3 pontos. Assim, nós vamos ter mais um da lenda, a fera. Pode passar o próximo, a vídeo 2. Isso. A fera, Michael Jordan. Cara, esse cara. Tem uma discussão grande entre nós basqueteiros, né? De quem é o maior de todos os tempos. Então eu, como torcedor do Lakers, né? A galera fala do LeBron, mas eu sou Michael Jordan, cara. Até o Kobe Bryant mesmo, né, cara, que tava no vídeo do Marcelinho ali.
O Kobe é um cara sensacional, a fatalidade de ter perdido o Kobe, né? E Isso aí é muito interessante, é um final de jogo. Ele faz o lançamento. Esse faz mágica. E esse cara, ele é impressionante, né? Ele tem vários vídeos dele aí que ele faz chover praticamente, né? Mas é isso, eu acho que o mais importante, né? Às vezes as pessoas veem esses lances acontecerem e acham que o cara fez isso do nada, né? Mas é muito treino, cara. É muito... O Steph Curry tem uma curiosidade dele, do lance, mostra ele antes do jogo, ele fazendo um lance livre lá, ele vai ficando a bola na quadra, de repente ele vê que um espaço da quadra, a bola ficou menos que o outro, viu? Assim você vê o quanto que o cara ele é sensacional, né? Afiado, mas A sensibilidade. Ele treina né? muito e entende daquele jogo ali. Sim. Como você falou mesmo, é um treinamento absurdo. Eu acho que, Lucas, até desculpe te interromper, né, cara, mas eu comparo com a situação, com a profissão de vocês, né, com operações policiais, né. Não dá pra você chegar numa operação policial e resolver o que você vai fazer ali na hora. Você passou por treinamento, você sabe, você tem um controle daquilo, né. Então, o que mais me encanta, cara, no basquete, no esporte, é você antecipar o problema, né. Então, na hora que eu falo que eu, como técnico, né, na hora que eu vou na mesa e peço um tempo faltando 0,3 segundos, cara, se eu for pensar o que eu vou fazer ali naquela hora, cara, já perdi o jogo. Então a gente tem uma questão eu chamo do meu playbook, né, que é o que todas as ações que eu tenho, então eu falo, cara, agora eu preciso de uma bola de 3, agora eu preciso de uma bola de 2. Vocês viram a estratégia do Marcelinho ali para descolar uma estratégia, né? Eu acho que isso levando para o jiu-jitsu, por exemplo, você sabe o que você vai fazer, qual movimento você vai fazer, qual golpe você vai aplicar. já treinou muito, né? E isso pra gente, né, cara, enquanto pais, enquanto gestores, enquanto empreendedores, né, você fazer a situação do meio, você fazer uma leitura do ambiente que você está, saber quem é a tua equipe, quem são os pontos fortes, quais são os pontos vulneráveis, onde você tem que defender, onde você tem que atacar, então é maravilhoso. E eu, honestamente, cara, eu sofro muito mais estando na arquibancada, né, do que dentro da quadra. Às vezes as pessoas falam, cara, mas faltava 2 segundos, você estava tranquilo, né? Eu falo, cara, lá dentro você está numa outra adrenalina, você está numa outra pegada. E eu, honestamente, eu acho que qualquer droga vai ficando chato, né? Qualquer droga depois fica pobre perto da gente que vivencia essas emoções, sabe? Você fala, cara, por isso que a molecada troca, sabe? Porque a adrenalina que corre ali, cara, já aconteceu da gente ganhar jogo, perder jogo desse jeito, no finalzinho, e se demorar horas para a adrenalina voltar, sabe? Então é muito legal. Júlio, para a gente poder encerrar, então, deixar uma reflexão aí, pessoal, os nossos empresários, poder público, os pais e os jovens. O quanto, na sua opinião, o basquete pode influenciar a adolescência e pode ser usado como ferramenta no combate às drogas, que a gente já falou muito isso conversando com outros entrevistados, que às vezes o jovem ele começa a usar droga ou começa a traficar, não é porque ele quer aquilo, é por falta de opção. Porque no ambiente que ele está, a única condição que ele tem é aquilo, para ele todo mundo faz aquilo, para ele é normal. É referência, né? A pessoa não tem uma referência. Não tem uma referência. Então se ele tivesse uma outra opção... Tem um traficante ali e fala, vou te dar um dinheiro aqui. Não tem nada para ele. Então a gente vê essa questão. E também na questão da evasão e do abandono escolar. Porque se a gente for falar evasão escolar, é quando o jovem ele faz a matrícula e não vai à escola. E o abandono é mais difícil ainda, porque ele começa a frequentar a escola e por algum motivo financeiro, familiar, estrutural, psicológico, ele para de estudar. Isso vai impactar o futuro dele. Então, quanto que o Júlio acredita que o basquete pode influenciar nessa adolescência para combater esses maus? Se pudesse ser mais de 100%, né, mas como eu acredito meu todo, sabe? Eu acredito de toda a minha força, eu acredito com toda força mesmo, né, que só o esporte, né, a educação, tem outros caminhos, né, a cultura, né, a arte, aquilo que traz paixão, sabe? Aquilo que traz um olhar para você, aquilo que te mostra, que eu acho que é tão bonito, né? Que mostra o teu potencial, que mostra a tua limitação, como você falou aí do Michael Jordan, né?
você passa a lidar com o teu erro, com a tua falha, com a tua limitação, né? E ao mesmo tempo você passa a admirar um adversário seu, você passa a ver atitudes do seu adversário que você fala, cara, isso é bacana. Então é o que eu sonho, sabe? Enquanto gestor, enquanto professor, enquanto educador, né? Que a gente consiga levar isso para as crianças, sabe? Eu vejo o quanto que o olho muda. Exemplo simples, sabe, Jean? Eu falei com vocês aqui de quando eu comecei a frequentar a Caldense, e eu conheço hoje, assim, nós tivemos uma relação, mais de 200 cidades que eu conheci através do basquete. Sentei aqui para conversar com o Lucas falou, sou de Juiz de Fora. Eu falei, cara, tem amigo lá em Juiz de Fora, quem me deu amigo lá? Basquete. Né? Então o esporte tem essa magia, né? E a magia de olhar para o outro e entender que ninguém é maior que ninguém, né? Então o esporte para mim é esse mundo, né? Essa oportunidade que vai trazer tudo que a gente precisa, né? Que vai trazer disciplina, que vai trazer resiliência, né? Entender que as coisas não são fáceis. Você estava falando da faixa preta aí, né? Do jiu-jitsu. E, cara, ela não custa barato, né? Você tem que lutar por ela. Sim. Esporte é a mesma coisa, ele te traz isso, né? Que as coisas têm um preço e é desonroso que outra pessoa consiga para você, né? Tem que ser você que vai lá e que transpira e que paga o preço. E não é fácil, né? Porque, assim, o futebol tem mais investimento. Então, às vezes, tem mais times para a pessoa desenvolver. O basquete é um pouco mais limitado. Tem um colega, até, que é policial também, que o filho tá jogando basquete, foi até tentar na peneira no Tijuca, lá no Rio de Janeiro, só que não é simples, não tem aquela estrutura para deixar o filho, aquela segurança para deixar o filho, entendeu? Mas ele mesmo falou para mim, meu filho mudou muito por conta do basquete, entendeu? Dessa disciplina do basquete. Legal. É bacana demais. Eu tenho meu enteado lá com 14 anos, vai fazer 14 anos agora no final do mês e está fazendo atletismo, um projeto bacana. De novos. É o Sidney. Sim, não, Sidney é um baita pessoa sensacional também, e é simplesmente direcionar uma criança, né, de 14 anos, cheia de energia. Se ela não tiver o direcionamento, vai para onde, entendeu? Quando a gente fala a questão da ambientação, né, o ambiente ele é muito importante para o desenvolvimento do jovem, tanto no ambiente escolar, familiar e também nesses ambientes de esporte. A gente pode citar um exemplo, né, um exemplo simples, a passagem de Marcos 8, de 22 a 28. Jesus fez 2 curas de cego. Eu vi isso aí, porque isso aí já existe no livro da lei faz muitos anos, mas eu vi uma passagem no Instagram, eu falei, eu preciso comentar isso, que é importante demais. Jesus fez 2 curas a cego, mas uma foi a cura real, outra foi uma passagem que foi maravilhosa. Ele chegou no cego, limpou os olhos dele com saliva e disse, o que tu vês? Eu vejo homens que se movimentam como árvores. Aí ele falou, bacana, você vai, resumindo, você vai sair daí de onde você está do seu vilarejo, você não vai voltar mais lá. Ele não dava cego. Ele estava no lugar errado, com pessoas erradas. O que Jesus fez para curar ele? Tirou ele daquele ambiente que ele estava e pediu para ele ir para um outro ambiente. O esporte faz isso. O tio Júlio estava comentando. Está com um time forte, um time engajado, arrumado. Se chegar uma pessoa que está em desacordo com o time, automaticamente ela se ajusta. Por quê? Porque o time é diferente. Então o ambiente faz muita diferença. Então a gente pudesse levar essa mensagem do ambiente. O esporte propicia isso. E nós temos a responsabilidade de cuidar do ambiente dos nossos jovens. Se deixar largado, o que vai acontecer? Vai para as drogas. E depois mudar naquilo que já está construído, já está formado, não adianta mais. Tem que mexer na base. Tio Júlio, considerações finais. Tão rápido, né? A gente volta outro dia aí para bater papo, né? Mas obrigado, Lucas, prazer. Sara, né? Sara, obrigado, Sara, pela oportunidade aí. Jean, parabéns pelo trabalho, né? E estamos à disposição sempre, né? Para falar de esporte, de repente para voltar e falar sobre a gestão aí, sobre a cidade, né? E para basquete sempre, né? Eu falo que eu tenho comigo que eu preciso devolver o que o basquete me deu, né? E devolver o que o basquete me deu é levar para outro menino, né? Que também tem vergonha de entrar na Caldense, que também acha que vem de família pobre, que tem uma série de limitação. E graças a Deus eu falo que hoje eu não sou melhor do que ninguém por qualquer outra coisa, mas por entender, né, a humanidade, por entender o trabalho de equipe, o que nós, enquanto sociedade, enquanto pessoas, precisamos um dos outros, sabe? Então, o esporte coletivo, o basquete para mim foi isso, sabe? Que você pode ser o cara melhor de bola, você pode ser o cara que mete bola de 3, que é o Michael Jordan, né?
mas você precisa de alguém, cara, que vai vestir a camisa junto com você, que vai te ajudar a defender, né? Você vai precisar de alguém no banco que vai te dar um copo de água, você vai precisar de alguém que vai pegar um rebote. Então eu falo que na sociedade é assim, né? Então não adianta ninguém achar que ninguém é melhor que o outro, porque nós estamos conectados, né? Então a gente precisa reconhecer as pessoas, valorizar as pessoas, e o mecanismo, né, digamos assim, só funciona dessa forma, né? Então coloca à disposição aqui, né, tanto a Caldense, né, através lá do departamento especializado, né, o Ailton, e a Secretaria de Esportes, né, através do nosso secretário, né, o Pelezinho. Nós temos o Otávio, que é um professor, a gente chama ele de Aranha, que dá aula na Caldense e que dá aula no município. Eu acho isso muito legal, é uma coisa que a gente sempre sonhava, porque é o mesmo professor que vai lá na periferia, né, e a gente sabe o tanto que a periferia é rica de talentos, né, e só precisa de oportunidade. Então, o Aranha tem feito um trabalho maravilhoso de descobrir novos talentos aí, levar para lá. E o esporte, independente do que se é bom ou ruim, né, ele ter a oportunidade de praticar e se sentir protagonista, né. Eu falo que quem de nós aqui, né, pais aí, o Lucas estava falando do filho dele, né, que legal a gente ver o filho da gente feliz, né, indo dormir mais cedo para se preparar, evitando comer porcaria, evitando usar coisas que vão fazer mal para a saúde. Cara, isso Eu vejo ele fazendo atletismo agora e ele tá querendo lançar até pedra no Rio aí, porque ele tá fazendo lançamento de disco, essas coisas. Você vê esse entusiasmo dele. Sábado vai ter uma competição lá e ele tá assim, né, nem quer dormir direito, porque aquela vontade de estar ali, né, com os amigos, né, de passar os limites dele, né, melhorar cada dia. Isso é essencial. Maravilhoso. Obrigado pelo convite, viu? Obrigado a todos vocês aí, né? Parabéns pelo programa mais uma vez. Né? Deus abençoe aí vocês, todos os teus projetos, né, Lucas? O Jean, pelo trabalho que você faz. Lucas também, né? Obrigado aí por tudo. Deus abençoe, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Nossa, nós só podemos agradecer. Lucas, considerações finais? Olha, agradecer muito, Jean. Você é meu amigo de longa data, a gente é irmão. E falar pro tio Júlio, às vezes a gente não se conhece pessoalmente, mas com certeza você é uma pessoa de um entusiasmo, uma pessoa maravilhosa, você tem referência para muitas pessoas, a gente às vezes não tem noção, e às vezes as pessoas não falam, né? Às vezes a pessoa só quer cobrar de A, de B e C, mas eu quero só falar para você que você é uma referência no município aqui, para muitas pessoas. Então, parabéns pelo trabalho e pela pessoa que você é aqui. Obrigado pela oportunidade. Tamo junto sempre. Tamo junto, Sarinha. Obrigado aí. Considerações finais? Obrigada, Júlio, Jean e Lucas, né? E aos telespectadores que nos acompanharam ao longo desse programa. Muito bom. Pessoal, é isso aí. Com isso, então, encerramos o nosso bate-papo aqui no Fala Comigo. Fique ligadinho com a gente. Semana que vem tem mais. Aquele abraço. Fiquem com Deus.